Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente voltou com mais um vídeo que não é uma notícia tão boa, mas calma que a gente vai ver o lado bom de toda essa história e é isso mesmo que você viu no título desse vídeo. Trump barra a entrada dos brasileiros nos Estados Unidos. Por enquanto. Por enquanto. Então, vamos aí ver o que isso impacta na tua viagem, o que isso impacta para o Brasil, né? E o que isso vai impactar com a reabertura dos parques, né? Bom, então, vamos começar do final. Reabertura dos parques não impacta em nada, porque os parques estão em outro país, né? Lá nos Estados Unidos. Independente da gente estar fechado para ir visitar ou não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, tanto que os parques, semana que vem... Essa semana já tem parque abrindo, semana que vem tem mais parque abrindo e as coisas andam, né? Quem nos dera se nosso país fosse organizado como os Estados Unidos. Exatamente. E, né, o país ele não pode parar por conta de outros países que estão fechados. A gente sabe que tem várias cidades dos Estados Unidos que dependem do turismo para se manter, como é Orlando, como é Nova York, Miami. Sim. Mas, infelizmente, né, o presidente Trump ele tomou essa decisão para proteger o país. Então, agora ele não pode olhar essa questão. Ele precisa ser um pouco humano agora e olhar a saúde das pessoas do país que ele gere, né? Sim, sim. O Brasil, se eu não me engano, é o quarto maior país visitante dos Estados Unidos, em Orlando, né? O primeiro são os próprios americanos, se eu não me engano, depois é Canadá ou Inglaterra, aí vem o Brasil logo em quarto, tá? Então o Brasil é um grande investidor, né? A gente deixa muito dinheiro lá, né? Lá. Exatamente. Então, pensando por esse lado, eu acredito que, né? Não sei se é a opinião do Paulo também, mas eu acredito que, claro, o Trump ele vai deixar fechado isso, né? Pra gente poder ir visitar. Mas eu também acredito que ele, mais do que tudo, né? É interesse dele, é interesse também do nosso país que as economias se cruzem, né? Que as economias se girem, né? Sim, a gente tem que tomar como base os países da Europa, tá? Que estão também proibida a entrada de voos. Por enquanto, os países da Europa já começaram a se recuperar, como Itália, Espanha, Inglaterra. E já fecharam, né? Os Estados Unidos se fechou para eles lá desde março. A gente vai trabalhar. Exatamente. Estamos entrando em junho, ou seja, quase 3 meses. Tá? Então, acho que para o Brasil vai ser um parâmetro do que acontecer com eles. Eu acredito aí em coisa de 3 a 4 meses. Eu também acredito, e vendo várias lives, né, de pessoas, brasileiros que moram lá, investidores, pessoas que têm casa, eles estipulam também 3 meses, mas a gente não pode falar nada, né, porque aquilo que a gente fala é de ambos os interesses que as economias voltem a girar, existem interesses econômicos aí. Porém, agora é hora de olhar para as pessoas, né? Tem um lado humano. E muita gente, né? Eu ouvi muito comentário, não sei se você viu, muito comentário de gente falando assim: é porque o brasileiro não tem jeito mesmo, mais uma, não sei o que lá. Gente, a culpa não é do brasileiro, tá? Nesse quesito. Então, se tem italiano, americano não, né? Italiano, sei lá. Alguém que mora na Espanha, Alemanha, Inglaterra, passando férias aqui ou ficando um tempo aqui, depois quiser ir para os Estados Unidos, também não pode porque passou mais de 14 dias no Brasil. Então, não é o brasileiro, é voos vindos do Brasil. Com origem tá? do Brasil. Com origem do Brasil. Então, não adianta vocês pensarem que é culpa do brasileiro, que o brasileiro que fez a situação acontecer. Pode ser também, né, por conta tem gente que não respeita o isolamento social, a gente não quer nem entrar nessa questão aqui, porque também envolve política e a gente não quer colocar aqui nenhuma opinião política, mas a gente quer dizer para vocês, fiquem tranquilos, porque há interesses que isso volte, né,
Ali, Sim. para quem já foi em Orlando, quanto brasileiro que a gente não vê lá, toda vez que a gente vai lá, a gente ouve mais falar português do que falar o próprio inglês. Bom, e para você saber se você pode entrar nos Estados Unidos, tem algumas exceções para entradas. Então, se você tem o green card, é cidadão americano, tem pai ou mãe, ou tem filho morando nos Estados Unidos que possui cidadania, ou se você tem um convite do governo, se você é best friend do Trump, mais ou menos isso. Se você tem um convite do governo, você pode entrar nos Estados Unidos, sim. Tem voos que vão operar do Brasil por conta dessas circunstâncias, mas você precisa provar que você... voos comerciais, e você precisa provar, né, esses vínculos aí com o país, se você quiser viajar, tá? Por que a gente tá gravando esse vídeo? Porque se você remarcou a tua viagem, né, mais pra frente, ainda esse ano, para você ficar um pouco esperto, mas ainda não tome nenhuma decisão precipitada, porque a gente pode tanto se surpreender, quanto realmente a gente pode não ter abertura de voos vindos do Brasil para os Estados Unidos nos próximos 3, 4, 5 meses, a gente não sabe ainda, tá? Então, veja quem você comprou o teu ingresso, e fique de olho nas notícias. E não vá porque me falaram que é melhor eu fazer. Vá baseado nos fatos. Nos fatos. Sempre nos fatos. Olha uma coisa boa. Por exemplo, os parques já vão abrir em junho e julho. A gente provavelmente não vai poder estar lá, né? Os brasileiros. Vocês já vão poder ver, né? Poderão ver como que os parques vão abrir. Exatamente. Depois de um tempo, quais serão as medidas, entendeu? Para se programarem, né, se melhor. Portar. E outra coisa, né? Vamos pensar no positivo. Vai que quando o Trump abrir, essas medidas nem estejam tão... como que se diz? Rígidas. Tão rígidas lá, né? Vai que as coisas comecem a melhorar, né? A gente tem que pensar que o nosso país também ele precisa ter uma diminuição bem brusca nos casos diários, né? Tanto em casos quanto em mortes, para alguma coisa de boa acontecer. Isso. Porque se os casos só subirem, infelizmente, a gente Lembrando não vai ter que como. Por que o Trump barrou? Porque o Brasil passou a ser um dos países com mais casos. Segundo país com mais casos. Esse foi um dos motivos. Até um tempo atrás, eles não estavam tão preocupados. Então, é prioritário, mandatório que os casos abaixem severamente para ele poder reconsiderar essa parte para o Brasil. Tá? Exatamente. Então, faça a sua parte, tá? Não sei como é que tá na sua cidade. A gente sabe que tem cidades que estão em lockdown. A gente sabe que tem cidades que estão reabrindo seus comércios aos poucos. E a gente sabe que ainda tem estados em quarentena. Então, respeite. Se você realmente não pode ficar em casa, você não fica. Mas se você pode, não saiam sem motivo, né? A gente vê tanta gente saindo sem motivo na rua, gente. Andando de bicicleta, gente andando de skate. Eu sei que o ser humano está com essa necessidade já de querer sair, mas agora é um motivo maior. Eu acredito como ser humano que agora a gente precisa muito mais do que colocar, né, ver quem que é o melhor, quem que é o pior aí nas questões políticas, é se unir como nação brasileira, né, como povo. O povo tem um poder muito grande e se unir para que isso acabe logo e para que isso se resolva da melhor forma possível, tá certo? Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @sonhonadisney. Nós temos um grupo no Facebook também, tem o link aqui, e se você tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente lá no Instagram que a gente responde todas as suas dúvidas. É isso aí, gente. Valeu, pessoal. Um beijo, tchauzinho!